Boa tarde a todos. Mais uma vez, um prazer enorme estar com vocês, conversando um pouco dos nossos resultados. Eu acho que hoje um dia mais especial ainda, que nós é um resultado do quarto trimestre, onde a gente encerra o ano de 2019, nosso ano calendário, contábil. Então, é um imenso prazer poder dividir com vocês mais números importantes e relevantes da companhia que conseguimos obter nesse ano. Acho que vale aqui um breve relato, um ano de enormes adversidades, como eu venho comentando nos calls anteriores, onde a companhia soube se posicionar, onde a companhia soube se redear, onde a companhia soube se precaver de eventuais incertezas do mercado. Foi um ano extremamente desafiador, que eu venho comentando com vocês, e isso nos motiva muito, e com anos desafiadores como foi o ano de 2018-19 para nós, a gente consegue trazer mais uma vez uma crescente nos nossos resultados de forma sólida e concreta, nos habilita e nos encoraja para muito mais nos próximos anos. Então, acho que eu passaria primeiro para a página 2, onde a gente cita os nossos destaques. Acho que nós superamos uma receita líquida aí de mais de R$500 milhões. Nós fechamos o ano com uma receita de 590 milhões de receita líquida. Isso é um recorde para a companhia. E muito me alegra dizer que cada vez mais esse recorde ele vem acontecendo de forma combinada, seja ele do lado operacional, seja ele do lado imobiliário, o que reforça a nossa estratégia, nossa tese de investimento. Essa receita líquida nos propiciou um lucro líquido de 177,1 milhões de reais. Também é um lucro bastante expressivo, um lucro bastante robusto para o nosso modelo de negócio. E isso faz um EBITDA ajustado de aproximadamente 205 milhões de reais. Tá? A possibilidade de obtenção desses resultados bastante robustos, eles vêm basicamente de 238 milhões de vendas de fazendas. Vocês vêm acompanhando bastante, nós fizemos uma venda no começo do exercício da Fazenda Jatobá, seguimos vendendo na região do Alto Taquari e vendemos no final do exercício novamente mais uma área recém-aberta na Fazenda Jatobá. Então, acho que isso nos mostra claramente que aquele desafio que a gente tinha de superar a liquidez da Bahia começou a ser destravado e nos habilita, sem dúvida nenhuma, a ter muito mais capacidade e esperança de que nós vamos continuar entregando resultados sólidos nessa região também, que vinha sendo muito castigada com liquidez em função de adversidades climáticas. Bom, em função desse resultado, a administração da companhia, o Conselho de Administração da companhia, leva para a Assembleia uma proposta de distribuição de dividendos de 50 milhões de reais. É um dividendo, mais uma vez, importante, é um dividendo robusto, é um dividendo que representa aí, numa base de cálculo, depende do dia do preço da ação, algo em torno de 5,6%, 5,5% de yield, ou seja, novamente a companhia trazendo uma entrega consistente de distribuição de resultados. Sem dúvida nenhuma, isso vem em função da maturação do portfólio, da maturação da companhia, que nós vamos ver mais adiante. Bom, passando para a página seguinte, na página 3, eu acho que aqui está o grande desafio, que muitos dos senhores estão acompanhando de perto também, o cenário do preço da soja, esse cenário que teve um ano bastante adverso, a companhia trabalhou de uma forma muito segura de tentar capturar momentos de oportunidade. Vale lembrar que sempre nós estamos buscando margem de contribuição, então a companhia está sempre buscando fazer vendas e automaticamente travar parte dos seus custos de produção. E a companhia, nesse exercício, tivemos aí uma série de adversidades que vocês bem conhecem. Uma guerra comercial entre Estados Unidos e China, no primeiro momento, que refletiu muito no basis, no mercado spot. Depois, quando passou o mercado spot, aí, no final de outubro, novembro, o basis acabou derretendo bastante, depois voltou a fortalecer. Então, acho que esse foi um cenário de bastante adversidade. Nós tivemos aí um Chicago batendo quase nos seus pisos, batendo na casa de $8 o bushel. Em certo momento, o basis compensou, mas sem dúvida nenhuma, foi um ano bastante adverso para a soja, como está sendo o ano de 2019 e 2020. E acho que, mais uma vez ainda, acho que a gente trabalha com os times aqui para que a gente consiga entregar resultados nos preços e nas comercializações dos nossos produtos. Passando para a página 4, eu acho que uma
eu queria refletir, já que aqui tem um mapa do Brasil, e colocar vocês, né? Acho que todos vocês acompanharam aí nos últimos meses, nas últimas semanas, a grande discussão de bioma amazônico, de floresta amazônica, de incêndio. Na verdade, a gente entende que muito que está se ocorrendo é um posicionamento errado de ambos os lados, mas acho que aqui vale importante dizer que é o seguinte: todos os nossos empreendimentos, todos os nossos ativos não estão inseridos no bioma amazônico, eles estão no bioma cerrado, maciçamente, não temos foco de incêndio nos nossos empreendimentos, nós temos um controle efetivo de brigadas, nós temos unidades de cana-de-açúcar que chegam a ter 8 a 10 caminhões bombeiros de combate. Então, acho que mostra um pouco da nossa responsabilidade com o meio ambiente, que vocês já conhecem muito bem. E esse gráfico, mais uma vez, ele mostra aí, a gente vem acompanhando os preços das terras, e aqui acho que a gente queria dividir o seguinte: apesar de a gente estar acompanhando um preço muito flat nos últimos anos, a companhia tem sido capaz de apreciar esse ativo dela. E eu acho que aqui é muito importante, porque a gente não está aqui para acompanhar a apreciação basal que a terra teria, né? Nós estamos aqui para ser vetores de transformação e desenvolvimento das nossas terras. Então, o que nós temos feito constantemente é a apreciação da terra nossa através de desenvolvimento dela, através de melhorias, através de correções de solo, através de novas aberturas. E mais adiante nós vamos ver que, apesar da terra estar bastante, o preço mercado está bastante flat, nós estamos conseguindo capturar preços ainda muito interessantes com vendas e estamos conseguindo apreciar nosso portfólio de maneira bastante robusta, se a gente olha NAV ano contra ano. Bom, passando para a página 5, eu queria dar um destaque aqui aos eventos de venda de propriedades que aconteceram durante o exercício. Foram 13.011 hectares. Vale lembrar que isso é área total, não área útil, né? Então, quando a gente fala em área útil, nós estamos falando aí na casa de 10.800 hectares, aproximadamente, 10.800 hectares. Essas vendas totalizaram 238 milhões de reais, com TIRs aproximada de entre 13,8 a até 22,3 na unidade de Taquari. Acho que aqui o grande ponto de destaque aqui é que vocês podem, através desse slide, fazer uma proxy do potencial de geração de valor que nós temos ainda no nosso portfólio. Se você analisar o ganho contábil dessas vendas, nós estamos falando de 140, as 3 vendas somadas, ou seja, 36,5, 5,5 mais 100,8, nós estamos falando de aproximadamente 142 milhões de ganho contábil. Acho que isso só vem, mais uma vez, a mostrar que, na combinação dos resultados, que a gente acredita muito, a combinação de resultados operacionais com resultados imobiliários. Bom, passando para a página seguinte, eu gostaria de informar para vocês um evento subsequente ao fechamento do nosso balanço. Nós seguimos vendendo propriedades, nós seguimos vendendo áreas, né, estamos robustamente imbuídos nisso, e nós fizemos uma venda de aproximadamente 1.100 hectares totais, novamente, isso representa 890 na unidade de Jatobá, uma venda aí na casa de aproximadamente 302 sacas por hectare, isso representa o valor nominal de 23,2 milhões de reais, e representa para nós também um ganho contábil de 17,7. Esses 17,7 milhões não estão refletidos no balanço que nós estamos falando, nesse lucro contábil de 177, e sim, eles já farão parte do próximo exercício que nós iniciamos dia 1º de julho. Então, esse já é um resultado contábil que nós temos no exercício. Bom, passando para a página 7, eu acho que sempre, quando a gente tem a oportunidade de estar com vocês e mostrar um pouco, a gente vem falando da maturação do portfólio e vem falando da nossa estratégia. Aqui vale lembrar dois números que eu sempre gosto de ressaltar. A companhia, no seu momento inicial lá, ela captou 586 milhões de reais no seu IPO, e aqui acho que esse gráfico mostra bastante a capacidade de geração de valor que nós vamos ver ao longo dessa apresentação. Nós já vendemos 82 mil hectares de áreas totais, né, fazendo agora um total de 862 milhões de reais. Isso nos permitiu uma apuração de ganho de 641 milhões, ou seja, a gente já apurou como resultado todo o investimento inicial e a companhia tem um portfólio de terras avaliado em um pouco mais de 1,4 milhão.
Sem contar que nós temos ainda aí uma linha importante de recebíveis, uma série de coisas ainda para cálculo do NVI que vocês vão ver depois na página final. Mas acho que isso que é importante ressaltar, que a nossa estratégia ela está bem clara, a nossa estratégia ela está bastante robusta, a nossa estratégia ela está bastante engajada nos propósitos iniciais da companhia. Quando a gente soma valor de terras mais os ativos da companhia, nós estamos falando de uma companhia de 1,8 bilhões de reais, ou seja, começamos com 580, já entregamos resultado de 641, já pagamos dividendo com essa proposta nossa, superamos consideravelmente os 200 milhões de dividendos pagos, isso acho que é importante, né? O acionista sempre nos cobrava isso, nos primeiros momentos da companhia tinha uma apreciação do portfólio, mas ainda nós não tínhamos áreas maduras para estar capturando isso, e acho que agora a companhia é uma companhia que entra em regime e a gente mostra a robustez na entrega de resultados cada vez mais constante. Eu acho que isso pode ser muito melhor exemplificado na página 8, quando a gente passa para a evolução do nosso portfólio desde 2006 até o ano de 18 ao 19 agora. E aqui o que a gente mostra, e acho que esse gráfico é o gráfico que a gente tem que sempre trabalhar como manager da companhia para tentar mantê-lo dessa forma muito equilibrada, ou seja, aproximadamente um terço do portfólio está em áreas prontas, em áreas já desenvolvidas, em áreas prontas para serem vendidas. Um terço do portfólio está o que a gente chama de áreas em desenvolvimento, e o área de desenvolvimento cabe aqui ressaltar que são áreas que a gente entende que a maturação não chegou, então a gente pode dizer áreas de quarto, quinto, sexto cultivo, até sétimo, oitavo, dependendo da região onde elas estão inseridas, mas são áreas que ainda estão em apreciação de fertilidade, em apreciação de ganho de produtividade, de incrementos de yield de produtividade que trazem uma apreciação imobiliária. E na linha de baixo do gráfico a gente tem mais 34% de áreas para transformar, ou seja, garante que nós conseguimos, com essa foto de hoje, com essa companhia de hoje, continuar com uma entrega consistente de resultados, com um portfólio sendo transformado, ou seja, as áreas prontas vão sendo vendidas, e nós temos ainda sustentabilidade do negócio, porque temos ainda um land bank de terra importante que está sendo colocado todo ano em transformação e apreciação. Então, no gráfico ao lado, a gente tem um nível de desenvolvimento por fazenda. Nós entendemos que tem fazendas bastante maduras, tem fazendas que ainda estão lá atingindo o seu desenvolvimento, e é isso que nos norteia. Eu acho que hoje nós temos uma companhia muito mais equilibrada para uma entrega mais consistente de resultados. Bom, na página 9, eu acho que aqui é importante ressaltar, apesar da gente ter feito vendas expressivas, né, aqui mostra de fato a capacidade de transformação e geração de valor da companhia. Vale lembrar, se a gente pega a database de 30/6 de 2008, o portfólio era 1.478 bilhões, e nós temos agora um portfólio na data 30/6 de 1.471 com vendas expressivas de fazenda. Por que isso? Basicamente porque a companhia segue desenvolvendo terra, os investimentos nos últimos anos foram maciços, em desenvolvimento de terras, em transformações de terras, em implementação de sistemas de irrigação. Então, a gente foi capaz, no último ano, de gerar um valor importante ao nosso acionista com a transformação de terras, do nosso banco de terras ou terras que estavam em fase de maturação. A companhia segue investindo, a cifra investida no último ano, sem dúvida nenhuma, foi importante. Ela superou seus 70 milhões de reais entre investimentos, em transformações de áreas, em CAPEX, e tudo isso foi feito. Ou seja, e mostra claramente que nós estamos no caminho correto. O importante desse gráfico é salientar a capacidade de geração de valor da companhia, ou seja, na transformação de terra. E saber aonde a gente sai, no momento que a gente sai, capturando essas melhores taxas de retorno. Bom, na página 10 é um highlight, basicamente, de um número bastante sucinto e resumido da entrega de resultados do ano safra 18/19, onde a gente tem um incremento importante de área, né, entre área própria e área arrendada. Vocês viram aqui que a gente tem um incremento extremamente importante de área arrendada em função daquela nova operação do Xingu, uma operação que traz para a gente muita geração de fluxo, geração de caixa importante, uma fazenda que tem aí 80% da área de verão sendo plantada como área de inverno, então incrementa muito a quantidade de milho produzido pela companhia, num cenário onde a gente está vendo aí as carnes bastante fortalecidas,
eu acho que o investimento do Xingu não poderia ter vindo numa hora melhor, ou seja, a gente encontra um cenário bastante favorecido no setor de carnes, em função da gripe suína chinesa que a gente tem acompanhado, e a gente acompanha aí um preço ou uma expectativa bastante positiva para o preço de milho. No que tange a isso, eu acho que é importante aqui salientar que houve um incremento importante de área plantada de um ano para outro, né? Isso, sem dúvida nenhuma, consolida os resultados operacionais da companhia, de mais de 30% de incremento de áreas nesse exercício. Atingimos a produção aí de aproximadamente 5 mil toneladas de algodão, 2 milhões e 200 mil toneladas de cana-de-açúcar, quase 230 mil toneladas de grãos e 21 mil cabeças de gado. Vale lembrar, depois nós vamos ver os resultados da pecuária, que, volto a frisar, a pecuária para nós é uma ferramenta de transformação, onde a gente gera valor para o acionista na transformação da terra, sem colocar volatilidade operacional nos primeiros anos. Na página 11, eu acho que aqui cabe um pouco a gente refletir um pouco das produtividades. Eu acho que a primeira coisa, sempre temos coisas para melhorar. Esse é um mote que nós atuamos de forma muito intensiva com todos os gestores da companhia, mas eu queria um pouco aqui abrir um pouco, esclarecer um pouco melhor os números, para que vocês possam ter, eventualmente, um efeito comparativo mais claro. Tá? Então, no primeiro slide, a gente mostra a produtividade da soja do que foi do 17-18, né, e o que foi 18-19. Basicamente, a gente teve uma redução importante na soja 18-19, e essa redução ela foi muito provocada pelos materiais de soja precoce. Né? Nós temos algumas unidades por necessidade de plantio de cana, você planta material de soja precoce, e todos aí acompanharam bastante Nós tivemos no final do ano passado, no mês de dezembro, início de janeiro, um período de veranico intenso. Esse veranico não iria afetar os materiais de soja médio e tardio, mas afetou bastante as áreas precoces. Então, em algumas unidades, a gente tinha um percentual de precoce maior em função da necessidade, que é o caso do São José, de fazer milho, de fazer cana na sequência. Tivemos um impacto importante na produção de soja lá, e em algumas áreas da Bahia, as sojas precoces também tiveram impacto. No caso do Paraguai, como sempre, a gente sempre muito contente com o Paraguai. O Paraguai, apesar de ter tido um incremento de plantio de área de um ano contra o outro, né, a gente teve um incremento de produção. No Brasil, vale ressaltar também um pouco o breakdown do portfólio, ou seja, o nosso portfólio, de um ano contra o outro, ele ficou mais novo. Um portfólio que ficou mais novo porque nós colocamos muita área em operação, ou seja, entraram praticamente 11% das áreas sendo áreas de primeiro cultivo, ou seja, mostrando mais uma vez no que acreditamos, transformar a terra. Nos primeiros anos nós sabemos que as produtividades, os yields vão ser mais baixos. Esse número que eu mostro para vocês dentro dos bullets são números gerais da companhia, onde tem as áreas novas, que são as áreas mais castigadas, as áreas que têm maiores interferência de veranico e tudo isso. Bom, eu acho que eu gostaria de abrir um pouco esse número. Quando a gente olha o Brasil 2.925, se eu pudesse fazer um breakdown para vocês, as áreas velhas nós fechamos 3.260, ou seja, produtividade bastante expressiva, mais de praticamente 53 sacos nas áreas, né, quando a gente olha nas áreas velhas. E no Paraguai, nós fechamos aí 3.730 nas áreas velhas. Ou seja, vale lembrar que a área velha para o Brasil Agro é a área velha diferente do produtor. A área velha para a gente é a área de 4, 5 anos. Não estamos falando aqui de área de 30 anos, de 25 anos de cultivo, de 18, de mais de 30 anos de cultivo, que são áreas que, se nós tivéssemos no portfólio, nós estaríamos destruindo valor para o nosso acionista. Ou seja, nós entendemos que essa área, os incrementos de produtividade já são menores. Na produtividade de milho, sem dúvida, todo mundo que conhece um pouco das particularidades, né, nós temos áreas de plantio de milho de safra, verão e safrinha. E nós tivemos dois eventos aí que o plantio de milho de safra-verão, como ele é plantado antes da soja, ele sofreu bastante com essa intensidade de seca de dezembro, então os milhos de safra de verão nosso, principalmente na região da Bahia, sofreram um pouco. E no Paraguai, acho que aí um pouco vale a pena o esclarecimento nosso, que nós temos no Paraguai no milho-verão. Estou sempre falando de milho-verão ainda, depois nós vamos entrar no milho de segunda safra. No Paraguai, nós temos uma particularidade lá, que é o que a gente chama de milho de transformação. O Paraguai é uma operação que ela tem muita fertilidade natural,
No Brasil, para vocês entenderem, o milho é uma cultura que entra nas áreas depois do desenvolvimento, a partir do quarto, quinto ano. No Paraguai, como você não tem o limitante de fertilidade, e aí a gente tem a necessidade de acelerar a produção de matéria seca nas áreas para estabilizar as áreas com o plantio direto, nós plantamos lá uma parte do nosso milho, que a gente chama milho de transformação, que é um milho de baixo potencial de produtivo, e é um milho que ele vem para fazer mais palhada no solo mesmo. Então, quando a gente mostra o número Paraguai, a gente teve um incremento de área do Paraguai de milho ano contra ano importante, em função do desenvolvimento que a gente vem fazendo no Paraguai, e esse incremento de área, grande parte dele foi ocupada com milho de primeiro cultivo, o que impactou bastante na produtividade de milho do Paraguai. É óbvio, também tivemos alguns problemas de uma sequia um pouco mais intensa, ataque de lagarto, algumas coisas, mas acho que o grande efeito aí, achando com muita transparência que a gente lida com vocês nesses números, é em função da necessidade de colocar milho de transformação nos primeiros anos para acelerar a velocidade de transformações dessas áreas. Eu acho que aqui cabe ressaltar, tudo que a gente faz pela primeira vez tem uma curva de aprendizado importante. A operação do Mato Grosso, na safrinha, a gente assumiu essa operação muito em cima da hora, que nos permitiu só fazer um plantio na casa de 50% de safrinha no Mato Grosso, da área toda da Operação Xingu, e lá a companhia, numa questão de sustentabilidade, respeito e tudo, a gente teve lá mapeado um ataque muito severo de porcos selvagens em diferentes áreas. É uma região que tem bastante área de mata, a companhia, como mantém isso como um dos seus valores, um dos seus pilares, não permite que sejam feita nenhum tipo de controle contra esses animais. A gente teve um ataque importante de porcos, mapeado isso via imagens de satélite, nós tivemos aproximadamente 550 hectares afetados com ataque com dano de porco. Isso, sem dúvida nenhuma, trouxe um impacto para o milho de segunda safra, importante, mas ainda conseguimos estar bem próximo do nível orçado. Esse ano a gente está fazendo algumas melhorias no processo, algumas melhorias no controle, algumas melhorias no sentido de fazermos aí cerca elétrica, barreiras físicas para impedir a entrada de alguns animais, e nós acreditamos com a melhoria de pacote tecnológico e essas barreiras a gente supera esse problema que a gente teve da produtividade um pouco mais baixa na segunda safra do Mato Grosso. Bom, esses são os resultados que eu gostaria de compartilhar com vocês em termos de cultura. No resultado da pecuária, eu acho que, volto a dizer, é uma ferramenta de transformação para a gente. A gente teve aí uma redução da área, e é de se esperar, Toda vez que a gente é capaz de vender fazenda, toda vez que a gente é capaz disso, nós vamos entrar nessas áreas de pecuária e levá-las à agricultura onde a gente entende que a gente captura maior valorização, ou seja, houve um decréscimo na área de pecuária na casa de 11,7%, e mesmo assim a gente acabou mantendo ou tendo um crescimento marginal ainda do rebanho, o que nos permitiu de forma muito eficiente uma obtenção de resultados pecuários extremamente interessantes. Nós tivemos aí um ganho de peso ainda assim 32% superior ao ano passado. Para a turma da pecuária que nos ouve, quer dizer, nós tivemos um GMD, e aqui vale lembrar que nós estamos falando de uma pecuária extensiva, uma pecuária com baixo investimento em cerca, porque a gente entende que ela é uma fase transitória. E esse baixo investimento em cerca, passos de grandes extensões, não nos permite obter os maiores ganhos zootécnicos. Mas mesmo assim tivemos ganhos zootécnicos extremamente robustos, um GMD, que a gente chama de ganho médio diário de peso dos animais, na casa de 0,53, ou seja, 530 gramas por animal. Isso é considerando os meses de estação chuvosa e os meses de estação seca. Sem dúvida nenhuma, algum pecuarista ou a turma de pecuária que acompanha, esse número é um número bastante expressivo, ainda mais se tratando de pecuária extremamente extensiva. O que nos permitiu um ganho de peso por hectare na casa de 210 quilos de produção de carne por hectare. Isso acho que nos mostra que, apesar da pecuária ser uma ferramenta, a gente está tocando isso com muito exímio, com muita cautela, com muita dedicação, para que ela não seja uma ferramenta que drene fluxo da companhia. Ela será uma ferramenta, e o objetivo dela sempre foi esse, uma ferramenta que nos permita ter menos volatilidade dos fluxos operacionais nas áreas de primeiro ano. E sempre essas áreas vão ser colocadas em produção. Bom, passando para a página 13, eu acho que aqui cabe ressaltar
bastante o nível de investimento que a companhia tem feito em plantio de novos canaviais. A companhia, basicamente, nesse exercício, a gente concluiu aí um plantio extremamente grande na região centro-oeste, um plantio bastante importante na região nordeste, na operação Fazenda São José. Foram plantados aproximadamente 4.000 hectares de cana lá, aqui embaixo um número também expressivo. Isso vai nos refletindo em números e incrementos de produtividade. Então, acho que a companhia, houve uma incorporação de mais uma unidade operacional de áreas no centro-oeste, que é uma fazenda arrendada, fazenda Pirapitanga. Então, a gente tem um salto da área a ser colhida. A gente tem aí a produtividade extremamente mais robusta esse ano. E aí, acho que associado a diferentes técnicas de manejo, a adequação dos manejos, que a gente vem buscando isso, principalmente na unidade de São José, e estamos conseguindo atingir isso. E no último detalhe, eu acho que é muito importante frisar também que, apesar de ter tido um ganho importante de produtividade, a gente conseguiu no exercício aí manter o nível de açúcar recuperado, um ATR bastante interessante. A safra passada, vale dizer que foi uma safra muito mais intensa em açúcar, em função dos eventos climáticos que a gente teve, com frio, uma série de coisas, corte da chuva de forma mais adiantada, que permite que a cana-de-açúcar acumule mais açúcar, mas o número como companhia, ano contra ano, apesar dessa diferença climática ter sido bastante importante, ou seja, mais favorável no ano de 2018, ela não foi tão expressiva, ou seja, nós fechamos 2018 com 142 kg de ETR, e fechamos esse ano de 2019 com 141 kg de ETR, uma produtividade bastante mais alta. Ou seja, isso, sem dúvida nenhuma, esse é o número que nós perseguimos não TCH e não só ATR, nós perseguimos tonelada de açúcar por hectare. Esse é o número que os gestores estão imbuídos e nós devemos sim sempre estar buscando tentar superar os 14.000 quilos de açúcar por hectare. Esse é o objetivo. Nós já temos esses números nas áreas mais maduras do Centro-Oeste e acho que nós vamos chegar nesses números também nas áreas lá do Maranhão, com incremento de produtividade, com adoção de novas tecnologias, adoção de sistemas de irrigação, com uma irrigação mais plena e uma série de práticas de manejo, nós estamos buscando atingir esses números. Bom, na página 14, aqui um pouco contar o que foi o ano, vocês acompanharam tão bem quanto nós, um ano de muita diversidade, um ano que a gente iniciou lá em 2018, quando a gente tinha um período eleitoral. Então aí nós tínhamos uma gangorra, todo mundo conhece a gangorra, ganha um candidato A, ganha um candidato B, você via aí oscilações cambiais extremamente importantes. A companhia soube se posicionar naquele momento. Hoje, quando a gente olha o dólar spot, estamos acima de 4, mas quando a gente está olhando lá atrás, a gente começou a tomar decisão aqui a partir de maio de 2018 de venda de soja, e a gente conseguiu ainda, em função dessas adversidades, trabalhar aí, fechar um câmbio na casa de 4,03, fechamos uma soja num preço médio de 9,31, e isso foi bastante importante. Depois, um pouco, isso foi potencializado pelo efeito basis que nós colocamos, em função da guerra comercial, ele foi potencializado. Na safra de 19 e 20, mais uma vez, volto a dizer, nós estamos olhando margem de contribuição dentro da companhia, nós já temos aí uma posição de hedge da safra na casa de 40, percentual redeado aproximadamente 40,1%, e de soja 23%, mas aí nós adiantamos um pouco também alguns hedges e algumas posições de recebíveis de fazenda e outras funções. Nós acreditamos também, de novo, que é um ano de muita volatilidade, é um ano de incerteza tremenda, é um ano que a gente olha hoje o preço do basis spot está muito diferente, o basis spot não reflete o basis lá na frente. É um ano que, de novo, vai empurrar a comercialização mais para frente de todos os players, de todos os segmentos. Não tenho dúvida que isso vai acabar empurrando. E se não tem um acordo comercial em relação às tarifas entre China e Estados Unidos, a gente deve ter alguma coisa muito parecida do que foi no passado. Um Chicago bastante deprimido e um fortalecimento de bases aqui. Só que, infelizmente, aí por uma série de incertezas no mercado, tabela de frete, uma série de coisas, a gente hoje, ou o setor como um todo hoje, não consegue capturar esse basis que a gente acredita que vai chegar a acontecer, que vai acontecer mais adiante. Bom,
Esse é um pouco o gráfico onde a gente mostra a nossa comercialização, 19 e 20. Dessa comercialização, desse percentual redeado, a gente já tem, como eu falei, essa questão de bases tem sido um entrave para você fazer a comercialização do físico. A gente tem muito pouco comercialização física, na casa de 7,8% do físico, e bastante coisa feita já através dos derivativos. Esse é um grande resumão do ano. Nós estamos muito contentes com essa entrega de resultados consistentes da companhia. E eu passo a palavra agora ao Gustavo Lopes para falar um pouco dos resultados contábeis da companhia durante esse exercício. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, André. Obrigado a todos los participantes de esta teleconferencia del cuarto trimestre. Dando secuencia a presentación, vamos a la página 15, donde nos presentamos el EBITDA ajustado y, digamos, a visión que a gente siempre siente más confortable de estar analizando, lo cual a gente excluye parte de los efectos de ganhos do activo biológico, también algunos resultados derivativos que tienen que ver con la safra seguinte, la safra 19 y 20, y elimina también los efectos de equivalencia patrimonial que en ese año no tuvieron grandes efectos, más sí o año anterior. Y aquí nos conseguimos demostrar, ¿no?, que el EBITDA ajustado aumentó 43% respecto al año anterior, reflejo principalmente a las vendas que nos hicimos durante este ejercicio, 3 vendas, un total de 13.000 hectáreas, que dieron un gaño de 142 millones de reais. Y el año pasado nos habíamos presentado un resultado inmobiliario de 42 millones de reais. También, digamos, importante mencionar a todas las consecuencias, los efectos que Andrés acaba de mencionar, respecto a algunas frustraciones de zafra en soja, en milho. En soja, muy próximo a los resultados que nos habíamos estimado, más muy por debajo de lo que fue a zafra anterior, que nos habíamos alcanzado casi 58 sacas por hectárea, y este año estamos en una media de 50 sacas. Y eso nos da un resultado operacional de 50 millones de reais durante este ejercicio, y fueron 100 millones de reais el año pasado. Entonces, el valor de 204 millones de reais, que es el EBITDA que nos atingimos este año, a gente puede explicar a través de esos efectos que yo acabo de mencionar. En la página 16, aquí nos tentamos, esto fue una demanda que varios analistas, investidores nos ven provocando, buscar separar lo que fueron nuestros resultados inmobiliarios y operacionales. Y nosotros aquí podemos ver lo que estábamos mencionando en la tabla anterior, la página anterior, de estos 56 millones de reais que encontramos, que conseguimos a través de los resultados de las operaciones de cana, de soja, de milho, de carne. Y el año anterior, ese valor había sido 101 millones de reais. A la derecha nos podemos ver, ¿no?, que el principal motivo, digamos, de esa diferencia, de ese menor resultado operacional, viene a través de la soja. Soja, como había mencionado, en la zafra anterior, él hice en cantidad de sacas por hectáreas, él había sido, digamos, de una cantidad de 58 sacas, y este año la gente está aproximadamente con unas 50 sacas, y también o justo, ¿no?, influenciado por el aumento de la tasa de cambio, por aumento en algunos fertilizantes. También él tiene un incremento en torno de unos 11 a 14%, dependiendo a cultura que sea soja o milho. O milho también a gente, si bien en la incorporación de la fazenda Xingu, de esas fazendas arrendadas, ¿no?, que aumentó nuestro mix de propiedades de tierra, ellos tuvieron también una productividad, digamos, por debajo, era a primera zafra. Nos encontramos con esa fazenda incorporándola casi que en un momento no tan ideal para plantar a soja, y eso también atrasó nuestro plantío de la safriña, y lo cual también provocó, digamos, una queda de productividad, como ya Andrés había mencionado anteriormente, y eso nos generó no tan buen resultado
a pesar de tener mayor cantidad de toneladas con respecto a que había sido o no anterior. A cana azúcar, após, digamos, la incorporación de San José, como nosotros habíamos mencionado, había mudado a compañía, a cara de compañía, o el EBITDA que nosotros conseguíamos era muy próximo a cero, o sea, conseguía pagar las despesas administrativas y no siempre precisábamos de una realización de alguna venda inmobiliaria. Ahora, digamos, él nos trae un resultado, una generación de caja de en torno a 68 millones de reales, que fue a zafra anterior, 61 millones de reales, 62 millones de reales, que corresponde a esta zafra. Sigue siendo, digamos, un carro jefe de la compañía en cuestión, digamos, de generación de caja y de diversificación de productos. O algodón, para Genchi ha sido una experiencia nova, mas él está, digamos, o que no ya teníamos colhido até o 30 de junio, había sido, digamos, no había llegado este EBITDA de 600.000 reais. Arrendamientos son las áreas propias que están arrendadas para un tercero, otros dos vehículos que nos tenemos para disminuir la exposición a riesgo de bahía, preferentemente donde no tenemos mucha tierra. Y a pecuaria que, como habíamos mencionado, es una actividad que él nos viene a dar, evitar esa volatilidad también en la región de Bahía, y que él está nos generando, digamos, un resultado pequeño, más un resultado consistente, seguro, ¿no? Entonces, en conclusión, digamos, este EBITDA del Estado, 56 millones de reales, un resultado que nos entendemos que con mejores productividades de soya y acertando, digamos, en el timing de la safriña y quizás incorporando un poco más de algodón, nos podemos estar en valores próximos hasta 80, 70, 80, 90 millones de reales, que nos estimamos, digamos, que es un buen número operacional para mantener, digamos, el crecimiento de la compañía desde el punto de vista inmobiliario. La página siguiente, página 17, aquí nos vemos o lucro los 12 meses para 2019, 177 millones de reales, 40% acima lo que fue el año anterior. Ya mencionamos de que, digamos, un lucro bruto de 52% acima del año anterior, 236 millones de reales, por cuenta de 242 millones de reales de las vendas inmobiliarias y a diferencia de los resultados operacionales. Los gastos de administración aumentaron a 11% debido a una provisión de un programa de incentivo a largo plazo y también la escolha da compañía de hacer o pagamento de los encargos sociales a través de INSS. Tenemos también resultados financieros positivos de 12 millones de reales, 12.9 millones de reales, y esto fue principalmente, ¿no?, una buena estrategia de la compañía en aprovechar la volatilidad de commodities, monedas, que llegaron para Genchi un resultado derivativo positivo de 20 millones de reales. Y también está un costo de nuestro capital, ¿no?, que torna más o menos 18 millones de reales, y es respecto, digamos, de todas las dívidas financieras que nos tenemos. Estamos felices, hallamos que es un resultado muy bueno, y esto solo aumenta, digamos, a vara la compañía, porque siempre buscamos mejores resultados y los desafíos con certeza van a ser súper motivadores, ¿no? En la página 18 nos tenemos el balance patrimonial. Aquí vamos, digamos, ver, digamos, a variación, ¿no?, que nos tenemos entre los archivos de 15% con respecto al ejercicio do ano anterior. Lembrando, ¿no?, de que aquí a propiedades para investimentos ainda están a valor de custo. Nos tenemos un total de archivos de 1.3 billones de reales, caja de 110 millones de reales. Tenemos también valores a recibir, registrados en cuentas a recibir, tanto de corto plazo como de largo plazo. Son por venta de fazenda en 220 millones de reales. También tenemos por venta de cana, de grounds, aunque llega, digamos, en una situación muy confortable.
reportable desde ese punto de vista. Vemos también o pasivo, ¿no?, que está en torno más o menos de unos 477 millones de reais, con dívida, ¿no?, con banco, que vamos a ver en las páginas posteriores, más, digamos, entendemos que es un nivel de dívida que es muy poco alavancada para el tamaño de la compañía, y si nos consideramos que las propiedades para investimento hoy, digamos, el valor de mercado está entre 1.3 y 1.4 billones de reais, entendemos, digamos, de que a la bancada es muy baja, ¿no? Un punto que es importante para mencionar es de que los arrendamientos financieros, ¿no?, que a demostrativo de resultados del tercer trimestre nos consolidábamos dentro de la línea de empréstamos y financiamiento, nos decidimos dejar, digamos, en una línea separada por cuenta que los impactos de IFRS 16 con certeza, digamos, nos traerán también, digamos, algunos impactos de algunos arrendamientos que nos tenemos, y entonces para a gente dejar, digamos, las dívidas que son con banco claras en algunas líneas, nos decidimos dejarlas en empréstamos y financiamiento, y esto que tiene que ver principalmente con un aluguel de una soquera de San José, que a fazenda que nos arrendamos, nos decidimos dejar una línea separada. También acho que es importante seguir mencionando que nos tenemos ainda también en acciones en tesorería por en torno a 35 millones de reais, y o resultado, digamos, la compañía, estos 177 millones de reais, entendemos, digamos, que conforman un patrimonio líquido, ¿no?, de 230 millones de reais, un patrimonio bastante sólido, digamos, para el tamaño de la compañía, ¿no? Na página seguinte, na página 19, está aquí el endividamiento de la compañía, como mencioné anteriormente. De curto plazo nos estamos con 76 millones de reais, con longo plazo 209 millones de reais, o total de endividamiento de 285 millones de reais, 11,7% acima do ano passado. Esto es por cuenta que a gente durante ese ejercicio incorporó 23.000 hectáreas de facendas arrendadas, que requiere, digamos, para plantar soya requiere 60 millones de reais de capital. Entonces a gente teve que tomar algunos empréstamos para a gente también poder operar alavancar esa operación. También investimentos fuertes que nos continuamos haciendo en San José, en cana-azúcar, buscando, digamos, mejorar las productividades, porque entendemos ainda que tenemos ahí la posibilidad de mejorar nuestra generación de flujo de caja. A emisión de CRA foi muito boa, entendemos, porque a longo prazo das dívidas nós estábamos anteriormente con mucho capital que estaban con vencimientos muy próximos, y a gente eso evitaba un poco de asumir algunos arrendamientos, algunas operaciones. Nos hallamos que UCRA nos dio esa posibilidad de conseguir también vender o realizar algunas vendas de fazenda, ¿no?, y aprovechar también la posibilidad de otorgar algunos empréstamos, algunas facilidades para que eso pueda ser realizado. Entonces, a dívida, aquí, digamos, vemos no cuadro que con las operaciones con derivativos nos tenemos 300 millones de reais, en caja y equivalente caja de corto plazo y longo plazo 119 millones de reais, una dívida líquida de 181 millones de reais, más cuando a gente, como había mencionado, cuando a gente considera los valores a recibir por las ventas de facendas que nos realizamos, nos tenemos 222 millones de reais contra 181 millones de reais de dívida líquida, con lo cual os valores digamos, a empresa está muy poco, casi que no está alavancada, ¿no? Y un punto importante aquí, también para acompañar, la dívida líquida ajustada en función de NBI, también nos entendemos que un 30%, hasta un 30% sería un valor, digamos, tolerable, que no colocaría en riesgo a compañía, y él en este indicador presenta un 11%, con lo cual estamos bien por debajo, ¿no? La página 20, destinación de los resultados, de ese lucro líquido de ejercicio de 177 millones de reais,
Temos, digamos, mandatoriamente que constituir essa reserva legal de 5%, que dá 8,8 milhões de reais. Y como siempre buscamos, digamos, mencionamos cada vez que nos hacemos algunas entrevistas con analistas o con investidores, siempre, digamos, nuestra idea sería de estar distribuyendo dividendos en torno a estos montantes, ¿no? En la página 21, o valor líquido de los archivos, o NB, y aquí, digamos, reiterar que todos los trimestres ya, digamos, continuamos mencionando. O patrimonio líquido dividido a cantidad de ações nos da un valor de 15,48. Hoy, digamos, a ação está tradeada un poco acima de eso, mas ainda muy longe de lo que nos entendemos que es o NB, con, digamos, un desconto muy alto. Y como siempre, ¿no? De nuestro lado, o compromiso de seguir trabajando para buscar, digamos, de que el mercado reconozca esos valores y que a gente consiga descontar. Y o convite para todos los investidores para que aposten en ese papel, porque entendemos de que tiene una grande chance y una grande posibilidad de que eso acontezca, ¿no? Y en la página 22, a última página que está aquí, digamos, mercado de capitales, aquí, como siempre hacemos, de mostrar a tendencia, ¿no? De tanto de Agro 3 y de Bovespa, y mostrando, digamos, de que en los últimos años nos estamos con apreciaciones bien importantes, bien consideradas, trabajando desde siempre, digamos, y regulando aposta para que los próximos ejercicios, próximos balances, a gente consiga seguir mostrando resultados muy, digamos, significativos, importantes, como que nos estamos mostrando. Muy obrigados a todos por la participación y podemos pasar a perguntas e respostas. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas, somente para analistas e investidores. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando *2. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem da senhora Caterine Quisselar, do Banco do Brasil. Senhora Caterine, pode prosseguir. Boa tarde, prezados. André e Gustavo, parabéns aí pelos resultados. A minha pergunta é especialmente sobre investimentos CAPEX, em especial cana-de-açúcar e algodão. Para cana-de-açúcar, a gente observou investimentos mais maciços aí nesse TRI. Eu queria saber se é possível adiantar qual o nível de investimento para os próximos trimestres, né? E também, se possível, uma ideia de margem para essa cultura. E em relação ao algodão, dadas as perspectivas futuras aí deste grão, vocês pretendem desinvestir? Qual a perspectiva aí para investimento e margem também para o algodão? Eu agradeço. Obrigada. Catarina, duas excelentes perguntas, tá? E nós vamos primeiro para a pergunta de investimentos, né? E do que a gente tem feito. Bom, sem dúvida, é o que mostra o nosso balanço. A gente tem feito uma renovação importante de canaviais, eu acho que até acima da média do setor, em função da nova operação que entrou em operação para nós no Nordeste, que é a operação da São José. Essa operação, sem dúvida nenhuma, a gente entendia que a gente precisava investir muito em canaviais, então a gente foi fazendo reformas importantes, né? No ano passado nós reformamos 3.000, esse ano reformamos 4.000, e tende-se agora a gente ter uma estabilidade mais linear de renovação dos canaviais. Nós acreditamos muito que nós vamos ter, em função da aptidão do solo, das práticas de manejo sendo empregada, índice de reformas muito parecido do que a gente tem no Centro-Oeste. Então, é de se esperar, sim, que a gente faça uma redução no nível de investimento em áreas de cana-de-açúcar nos próximos anos. E, primeiro, por dois motivos. O Centro-Oeste está bastante investido já.
A gente tem feito uma desmobilização de ativos lá. E na região Nordeste, na Operação São José, a gente vai, de certa forma, agora conseguir um pouco mais de estabilidade de produção. Lembrando que a gente tem um contrato importante a ser cumprido com o fornecedor, um contrato em tonelada de cana-de-açúcar, e a gente está sempre pautando para que os investimentos a gente esteja cumprindo esses contratos. Então, de certa forma, os investimentos em cana-de-açúcar, eles vão ter uma redução proporcional. No próximo ano é de se esperar que tenha um investimento. Eu poderia te antecipar em alguma coisa na casa de 25% a 30% de redução. É de se esperar que a gente que tenha essa redução. Sem dúvida nenhuma, a gente deve reduzir esse número em função desse investimento que foi maciço. Esse investimento foi maciço em dois momentos, né? Investimento de plantio, investimento de projetos de irrigação também. Então, sendo bem transparente na primeira pergunta, pode trabalhar com uma redução importante. Na segunda pergunta, o algodão, eu acho que aqui cabe sempre salientar, né? Como eu sempre falei, que a gente entende que a cultura, a pecuária, para a gente é uma ferramenta de transformação e mitigação de volatilidade, a cultura de algodão da companhia, eu seria injusto com o investidor da companhia se um dia a Brasilagro estivesse plantando muito algodão em áreas próprias, né? Se a Brasilagro um dia estiver plantando muito algodão em área própria, de certa forma a gente está destruindo valor para o nosso acionista, porque essa área que permite você plantar algodão, sem dúvida nenhuma, essa área já apreciou bastante, essa área já deveria ter saído do nosso portfólio. Então, o algodão para a gente é um investimento pontual, é um investimento numa região, na verdade, em uma unidade na Bahia, onde a gente acredita muito que a cultura de algodão nessa unidade, ele é uma ferramenta de alavancagem, de aumento e intensificação da apreciação desse imóvel. Então, a gente segue plantando uma área muito próxima do que foi o ano passado, com um incremento não tão grande para essa nova safra, porque nós enxergamos que essa ferramenta do algodão é uma ferramenta que nos permite estabilizar resultados, inclusive operacionais na soja, pelo investimento que você faz no CAPEX de melhoria de solo na cultura do algodão, né? E a gente acredita muito que essa cultura de algodão na fazenda Chaparral, ele vai trazer bastante apreciação imobiliária num ativo aí que nós temos aproximadamente quase 27 mil hectares de área útil, né? São 37 mil hectares de área total. Então, sendo muito transparente nas duas perguntas, o investimento de cana é de se esperar redução nos próximos anos, nos próximos semestres, e investimento de algodão, ele é um investimento pontual, e assim, não descarto que a gente possa fazer mais algodão, pensando em geração de fluxo de caixa, mas, sem dúvida nenhuma, não é o ano para pensar nesse momento, né? Acho que você está acompanhando também, o preço do algodão bateu o piso aí de 60, baixou de 65 centos de libra-peso em Nova York. A gente sabe, todo mundo sabe que produções de algodão, produções médias de algodão, esse custo está na casa de 65 libra-peso por algodão. Então, sem dúvida nenhuma, a gente continua acreditando, até pelos investimentos que nós já fizemos, a área que está sendo plantada algodão esse ano na unidade Chaparral, grande parte dela é diferente da área que foi plantada no ano passado. A gente entende que a gente vê o algodão como essa ferramenta de ganho de fertilidade no solo e apreciação imobiliária importante para essa unidade. Excelente, muito obrigada pelos esclarecimentos. Obrigado, Catarina. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Vitor Saragiotto, do Banco Credit Suisse. Sr. Vitor, pode prosseguir. Oi, André, Gustavo. Deixa eu voltar um pouco nesse ponto do algodão. Eu queria entender o seguinte, se vocês veem já um desincentivo, talvez, à produção de algodão, principalmente aí no Mato Grosso, dado como você bem colocou, os preços baixaram de 60 centavos por libra-peso, né? Enfim, essa seria a primeira pergunta. Segunda pergunta é referente à próxima safra. A gente viu o pessoal começando a se mexer para poder fazer o plantio, e se alguns produtores começando não, mas já reclamando de pressão de custo, né? Se vocês puderem comentar como é que vocês estão vendo essa eventual pressão de custo para a próxima safra, agradeceria. Um abraço. Bom, Vitor, ótimas perguntas, e eu só vou te pedir uma licencinha porque eu esqueci de responder um assunto para a Catarina. Ela me perguntou de margem da cana-de-açúcar, né? Catarina, a gente está esperando aí estabilizar com margens aí na casa de R$ 2.500 por hectare, essa é a margem esperada no cultivo da cana-de-açúcar. Vitor, vamos lá. Acho que as duas perguntas suas são bastante
bastante fundamentadas, bastante interessantes. A nossa leitura, e aqui eu acho que até posso utilizar um pouco do trabalho, né? Nós somos uma empresa que tem feito um trabalho com algodão de uma certa forma, em áreas muito pequenas, mas acho que nós somos convidados, até pela transparência da companhia, pela magnitude, pela forma como a gente encara e com a seriedade que a gente encara, a gente foi convidado a participar da Câmara Setorial do Algodão. Então, você imagina que nós aqui, com uma área muito pequena de algodão, estamos sentando na mesa junto com todo mundo lá no Ministério da Agricultura, e onde a gente discute um pouco as estratégias da cultura para o exercício. Sem dúvida nenhuma, eu acredito que aquilo que nós falamos, na casa de 60 libras peso, deve ter uma migração. A Câmara Setorial, a própria ANEA e todo mundo, as últimas reuniões que a gente fizemos, a gente não tinha esse cenário hoje de 60 e pouco libra-peso e já se falava não crescimento de área de algodão no próximo ano, ou se mantendo a área. Mais recentemente, nosso time esteve presente agora, na semana passada, no Congresso de Algodão, e o setor mudou bastante, né? Da última reunião da Câmara Setorial para o Congresso de Algodão, mudou bastante o cenário de preço de algodão e já se fala, já se cogita em algumas regiões do Mato Grosso, onde você tem a viabilidade de milho, da substituição da segunda safra, em vez de algodão, por milho. A gente não tem ainda, nós devemos ter a reunião da Câmara Setorial nos próximos meses, sem dúvida nenhuma, eu faço questão de te mandar o número que a gente divulga, esse número é público na Câmara Setorial, mas eu acredito que possa haver no mínimo ele ficaria no mesmo volume de produção desse ano, a gente estaria falando aí na casa de 2.800.000 toneladas, mas eu acredito que se o milho se mantém com níveis atrativos, parte dessa área vai migrar. Bom, quanto a custo, é uma excelente pergunta, né? Quanto a custo e a preço, eu acho que aqui 2 pontos que vale salientar, 2 pontos que vale para a gente salientar. O algodão a gente enxerga sempre uma cultura de mais longo prazo, então nós começamos a tomar posições para a próxima safra há coisas de 6 meses atrás, 5 meses atrás, nós já começamos, no momento que nós estamos tomando decisões de compra de insumo, como a gente faz na soja, fechando margem. Então a gente tem bastante coisa já do algodão na próxima safra, eu diria para vocês, na casa de hoje, já quase 50% fechado a níveis de preço muito diferente da tela spot hoje. Não estou com esse número pronto na linha, mas sem dúvida na mão aqui, mas a gente está com números aí na casa de 73 a 75, nesse percentual que já temos fechado para a próxima safra, que foi quando nós fomos tomando a posição lá atrás, de venda, de compra de insumos para a próxima safra, também fomos tomando a posição. Sem dúvida nenhuma, esse foi um evento discutido muito agora no Congresso de Algodão na semana passada, o salto de incremento de preço, de custo, né? Se você olhar ano contra ano, eu acredito que a gente deve ter aí um custo na casa de 8% acima, o que reduz mais ainda a margem de algodão, o que mais favorece ainda acho que a migração da segunda safra de algodão para milho. Quando a gente já vê as margens históricas de algodão caindo constantemente. Então, assim, as 2 perguntas. A primeira, eu vejo uma migração possível de área do Mato Grosso saindo para a safrinha de milho e aí diminuindo. Agora, vale aqui ressaltar um ponto, né, Vitor? O algodoeiro, né, o produtor de algodão, ele tem uma estrutura muito pesada por trás disso. Normalmente tem um investimento grande, maciço em colhedoras, investimento grande, maciço em beneficiamento de algodão. E aquela história, um volume mínimo sempre vai existir o cultivo para que ele plante, né, mas eu não vejo possibilidade de aumento de área. Essa é uma visão nossa, uma visão da Câmara Setorial, não vê aumento de produtividade no próximo exercício. Redução de pacote tecnológico, não dá para se falar, porque é uma cultura muito tecnificada, não é que nem a soja, você pode diminuir adubo, pode diminuir tudo. Algodão responde drasticamente se você reduz o pacote tecnológico. O controle fitossanitário também é um controle maciço, e esse é onde está pegando bastante. Quando você pega o controle fitossanitário, as empresas que não tomaram posição ainda lá atrás, e também fertilizantes, com exceção do fosfatado, que teve uma redução nos últimos meses, a situação é bem diferente. Então, do ponto de vista de margem para a cultura, a gente espera muito menos nesse próximo resultado. No caso nosso, a gente espera ter um resultado melhor, porque nós estamos migrando para áreas que a gente entende que a fertilidade é melhor,
Mas como setor, agora eu estou falando como setor, eu acho que o setor, sim, vai sofrer bastante esse ano. Os grandes players aí já começaram a falar um pouco também que deve ter uma tendência ou manter as áreas ou uma pequena redução. E a gente entende que, somado a essa problemática, essa dinâmica que a gente vem enfrentando aqui, você tem aí uma eventual possível recessão americana, que isso, sem dúvida nenhuma, ele gera redução de consumo, ele gera aí colocar mais algodão no mercado, nos níveis de produção que está tendo no Brasil, que está tendo na Austrália, que está tendo nos Estados Unidos. Então, é um mercado, é uma cultura muito atenta, nós tomamos decisões de fechar já, como eu falei, mais de 50% da safra passada, a níveis que nos interessava, já garantimos, todo o insumo dela já foi garantido com dólar lá atrás, na casa de 3,80, 3,80 e pouco, nós não temos praticamente muito volume ainda de coisas para se comprar no algodão. Então, e vale aqui ressaltar que, para nós, a cultura do algodão é um vetor de transformação, um vetor de agregação de valor que a gente está perseguindo ele dentro da companhia e a gente vê por esse lado, né, nas áreas próprias. Muito obrigado, Vitor. Super claro, André. Obrigado. Não havendo mais perguntas, retorno a palavra ao Sr. André Guilmon para as considerações finais. Bom, meu muito obrigado a vocês. Eu acho que, mais uma vez, é com grande satisfação que a gente vem reportar esse resultado bastante expressivo da companhia. Acreditamos piamente no trabalho que a gente está fazendo, na estratégia da companhia. A estratégia está muito bem desenhada, a estratégia está muito delineada nos diferentes níveis de gestões da companhia. A companhia acredita muito na combinação dos resultados. Esse ano vocês viram um resultado bastante robusto vindo do lado operacional, do lado imobiliário, e menos robusto do lado operacional. O ano passado foi o contrário, e a gente acredita sim que essa combinação de resultados imobiliários e operacionais é a fortaleza do nosso negócio e da nossa estratégia competitiva. Sem dúvida nenhuma, agradecer aí a toda a equipe que fez um trabalho brilhante do ano, apesar de ter sido um ano com muita diversidade, e acho que eu sempre falo, no mar de tormenta, você conseguir entregar resultados expressivos como foram esses, imagina no mar de bonança, né? Então, acho que, basicamente, agradecer a vocês que continuam confiando no trabalho do manager da companhia, agradecer a vocês, investidores, que estão se dedicando e acompanhando de perto os nossos resultados, e sem dúvida nenhuma, como o Gustavo há pouco aqui citou, isso nos eleva a barra, isso nos eleva a travessão. Você pode ter certeza que a minha vida, a vida do manager da companhia, fica cada vez mais difícil no conselho de administração quando a gente entrega resultados bastante robustos, né? Isso é desafiador. Isso é o que nos move, isso é o que é a adrenalina que nos deixa motivados, é a adrenalina que a gente transmite para o time todo, para que a entrega de resultados seja cada vez mais constante, e é o que a gente tem feito na companhia. Meu muito obrigado a todos vocês. A teleconferência da Brasil Agro está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.